Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia abençoado aqui com vocês, com a permissão de Deus e a companhia dos anjos, para que a gente possa tirar mais uma dúvida do coletivo. A dúvida de hoje é bem simples, mas é uma dúvida recorrente, principalmente para as pessoas que estão chegando agora e que ainda não tiveram a oportunidade de acessar alguns vídeos que a gente já abordou esse assunto. Então, novamente, eu vejo através dos comentários ou através dos e-mails que essa dúvida ainda continua bastante forte entre muitas pessoas que estão na conexão, tá? Que é justamente sobre contar ou não contar para a energia masculina sobre a conexão. Então, muitos de vocês, energias femininas, sempre lembrando que pode ser ele ou ela, não é uma questão de gênero, tá? As energias femininas sempre têm essa dúvida, sempre têm essa vontade de contar, esse impulso de contar sobre a conexão divina, sobre esse laço que une vocês, com o intuito de que isso traga aquele sentimento, sabe, de despertar, que essa informação possa clarear um pouco as coisas para o divino masculino. Mas, às vezes, o resultado é totalmente o contrário do que se espera. Vocês, energias femininas, sabem que mesmo vocês cientes da conexão, mesmo sentindo o quanto essa conexão é especial desde o início, vocês sentem essa diferença, vocês sentem a força desse sentimento, o quanto é simplesmente incomparável, indefinível o que se sente numa conexão de chamas gêmeas, esse amor incondicional. Como explicar esse amor incondicional? Então, vocês sabem, por experiência própria, que muitas vezes vocês passam por essa dúvida de saber se estão na conexão e vocês têm consciência, mas vocês muitas vezes duvidam, às vezes acham que estão enlouquecendo, precisam sempre de confirmação. Ao longo do processo, vocês precisam várias vezes de confirmação, vocês pedem sinais. E tudo isso acontece mesmo vocês tendo consciência do quanto essa conexão é divina, do quanto vocês estão ligados, do quanto vocês têm um processo pela frente, tudo isso consciente dos karmas e tudo mais, e vocês têm todas essas dúvidas. Aí, coloca toda essa situação para o divino masculino, que primeiramente foge com medo do sentimento, do amor incondicional, que sente algo completamente diferente, algo completamente forte e tenta fugir desse sentimento, tá? Para as conexões que tem a fase, que estão na fase do caçador-corredor, tá? Eu sempre gosto de lembrar para vocês que existem casais de chamas que já estão em união e nem sabem que são chamas porque já vieram, já passaram por essa fase de caçador e corredor em uma outra encarnação e vieram para essa já direto para a união. Então, sempre lembrando isso porque muitas pessoas, muitos casais de chamas aí estão unidos desde a juventude e nem se dão conta de que estão num tipo de conexão. Claro, sabem que o que os une é um amor verdadeiro, um amor incondicional, algo muito forte, mas muitos não sabem o termo, né, da conexão de chamas gêmeas. Então, imaginem vocês que sentem todas essas dúvidas com a consciência colocando essa informação na mão do divino masculino, que muitas vezes não tem, sabe, não tem aquela abertura espiritual ainda. Claro que tem essa aceitação, alguns, tá, já. Outros, por questões religiosas, se fecham bastante para a questão da espiritualidade, sempre trazendo essa informação de que espiritualidade e religião são coisas completamente diferentes, tá? Então, você pega um divino masculino que está ali empacado ou empacada na evolução, que teme ainda muito o sentimento, que não entende, que quer fugir disso o tempo todo, que quer fingir que não existe, que quer se convencer que não está sentindo, que não está vulnerável a esse sentimento, e de repente solta uma informação dessa, olha, a gente é ligado eternamente através de uma conexão de chama gêmeas, ou seja, nós somos destinados a estar juntos por toda a eternidade, então não adianta fugir, não adianta fazer nada, porque os nossos caminhos sempre vão se cruzar e a gente precisa ficar junto para não só para a nossa própria felicidade, para a nossa própria
nosso próprio progresso espiritual, nossa ascensão espiritual, bem como reverberar esse sentimento para aumentar a vibração do planeta inteiro. Nós temos uma missão divina a cumprir juntos. Vocês imaginam vocês falando tudo isso? Gente, alguns DMs fogem muito mais do que já fogem naturalmente quando ficam sabendo dessa forma da conexão. É proibido falar? Não, de forma nenhuma. Não existe nada que diga você não pode falar para o seu divino masculino, seja ele ou ela, que vocês estão na conexão. Mas o resultado, vocês, aos que querem falar, aos que querem contar, assim, nesse meio desse processo de caçador, corredor e tudo mais, precisam ter a consciência de que isso pode afastar ainda mais o divino masculino por um período, porque vai gerar ainda mais temor sobre o sentimento que já existe. Essa negação pode aumentar sobre tudo isso que está acontecendo. Então, não existe nenhum tipo de impedimento, mas que vocês estejam bastante cientes que um dos resultados, aí depois que vocês contarem, pode ser o aumento das fugas, tá? Causar mais confusão, menos aceitação no momento, tá? De olhar para vocês e dizer, oi? Mas como pode isso? Eu estava achando simplesmente que eu estava amando pela primeira vez e que por isso eu não estava conseguindo lidar com o sentimento, e aí já vem algo muito mais. Os divinos masculinos, eles têm essa consciência de que o que sente é um amor verdadeiro, é um amor incondicional, mas que vai muito além da carne. Não é uma questão de você amar apenas uma pessoa para um relacionamento carnal, para um relacionamento físico que engloba todas aquelas sensações de química, de afinidade, não. Se sente que é algo muito mais além, se sente essa, sabe, aquela sensação de eu já conheço essa pessoa, aquela sensação de quando você bate o olho na pessoa, de sentir que conheceu essa pessoa um mundo inteiro, uma vida inteira. Então, para muitos, dependendo da fase de evolução do divino masculino, isso é assustador, tá? Então, sempre alguns de vocês às vezes me perguntam só, mas qual o momento certo de falar? Se o divino masculino chegar a um ponto que não, assim, que não procurar, não buscar informações sobre o tipo de conexão que está vivendo, mesmo aceitando, mesmo que a gente já esteja junto, qual o momento certo para falar? Geralmente, os divinos masculinos, quando passam por esse despertar, quando aceitam o sentimento e já não querem mais fugir, começam a buscar informações, livros, a internet, sempre chegam, tá? Sempre, a maioria sempre chega, não é à toa que tem muitos divinos masculinos que já escutam as leituras, que já seguem, que já evoluem conscientemente. E no meio desse processo todo, mesmo que não chegue ao tema chama gêmeas, mas existe já uma conversa que você nota, uma conversa espiritual, aquele desejo de evoluir, de conhecer mais. Então, quando o divino masculino já tem essa abertura, já fala sobre isso, já fala sobre espiritualidade, muitas vezes o próprio divino masculino chega e diz, olha, eu sinto uma conexão tão forte com você que eu não sei explicar, já procurei explicação dentro de mim, mas é algo muito mais além do que a carne. Geralmente vocês escutam isso. Então, esse é o momento certo, quando você vê que já há uma consciência sobre a elevação desse tipo de conexão. Então, você já sente essa abertura, é como tipo o sinal para conversar sobre isso. Então, você já nota que se você abordar um assunto com esse tema, o DM já tem consciência espiritual suficiente para compreender os processos, para saber como se passa, para entender esse vínculo tão forte que os une. Então, geralmente, o sinal é esse, mas é claro que cada um tem a sua intuição, cada um tem o seu tempo, cada um se sente pronto, cada energia feminina se sente pronto ou pronta para falar no momento certo, mas muitas vezes por impulso do ego, tá? Prestem sempre atenção na hora do desespero, quando você vê um afastamento, aí muitas energias femininas tendem, não pela intuição, mas sim pelo desejo do ego de falar para ver se isso abre a mente do divino masculino, se isso, sabe, abre os olhos, se isso faz com que o divino masculino pare de fugir. Então a gente precisa entender que é um processo que tem as suas etapas. Não adianta nada você falar a verdade para um divino masculino que ainda tem uma carga kármica muito grande,
que está ali no meio daquela confusão, que ainda não se atentou para os aprendizados, que está ali preso nesse mundo tão material, que só pensa sabe, nessas questões materiais, que ainda não acordou para a espiritualidade ao ponto de identificar a conexão. Tem sim uma evolução espiritual, mas só o suficiente para começar a trabalhar na conexão, mas não para entender tudo que está passando nesse exato momento. Então, sempre seguindo a intuição e cuidado para não confundir a intuição, o direcionamento da sua intuição com o desejo que vem do ego. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a dúvida do dia de hoje. Espero que vocês se identifiquem bastante aí com as etapas, com o momento certo, que muitos e muitas de vocês já entendam bastante, já consigam automaticamente distinguir quando vocês estão sentindo a intuição de vocês dizendo é o momento certo, vai, e quando é o ego que está impulsionando vocês a tomar uma atitude precipitada, tá bom? Então, um beijo grande e nos vemos daqui a pouquinho no vídeo das leituras.